Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem, independente do horário que você esteja me vendo, certo? Então, como o primeiro bimestre já encerrou, certo? E a gente não pode continuar no mesmo conteúdo sempre, 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 sempre. Então, nós vamos continuar com o nosso conteúdo de pouquinho em pouquinho, mastigando de pouquinho em pouquinho, tendo muita calma e muita paciência ao dá-lo, entendendo toda a situação, certo? Então, hoje nós vamos começar sobre hidrocarbonetos, certo? É um conteúdo simples e eu dividi a aula em duas partes para melhor compreensão de vocês, certo? Vamos lá. Eu pedi uma das atividades que vocês falassem lá sobre o petróleo, né? Uma videoaula falando sobre o petróleo e tal. O petróleo é importante porque ele é uma energia, uma fonte de energia não renovável, certo? Então preste atenção nisso. Ele é não renovável. Existem as renováveis, certo? Como a energia eólica, a energia solar, mas existem as não renováveis. O petróleo é um exemplo de fonte de energia não renovável, certo? Então, o petróleo ele tem várias aplicações, como gasolina, querosene, GLPs e outras coisas, certo? E por que o petróleo é tão importante? Porque o petróleo acaba se tornando uma das principais fontes de hidrocarbonetos que há no mundo, certo? Então, por isso que eu pedi para vocês fazer aquele trabalho. Bom, pessoal, tem coisas que a gente não tem ideia do que é, mas pelo nome ela acaba se tornando algo até intuitivo, certo? Hidrocarbonetos é bem simples. Ó, hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, hidrocarbonetos, até grifar aqui para vocês, certo? São compostos que possuem apenas, aqui o apenas os elementos carbono e hidrogênio, certo? Quando tem só carbono e hidrogênio, isso são os hidrocarbonetos. Olha essas três moléculas que eu coloquei, o eteno, o propeno e o etino, certo? Professor, que diabo de nome é esse? A gente vai ainda estudar, ainda a gente vai ver bem direitinho já já como é que dá esses nomes. Mas você precisa entender que todas essas moléculas só possuem carbono e hidrogênio em suas estruturas. Quando molécula só possui carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Simples a definição, certo? Então, vou apagar aqui. E a gente vai ver algumas características dos hidrocarbonetos, certo? Primeira característica importante, os hidrocarbonetos, eles são apolares, certo? Quando você vê lá na física, você vê lá o lance de polos, né? O polo positivo e o polo negativo. Na química também tem esse lance de polos positivos e negativos, seja nas ligações, ou seja nos átomos, nas moléculas em si, certo? Isso vai depender dos átomos presentes e da eletronegatividade desses átomos, certo? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ganhar, de receber elétrons, certo? Então, quanto mais eletronegativo tem uma carga negativa dele, né? Então, vamos lá. Os hidrocarbonetos, como esse daqui, certo? Que eu risquei ele acaba se tornando apolar. Por quê? Porque só tem carbono e hidrogênio, eles têm eletronegatividades baixas e acaba não gerando esse lado positivo e negativo. Então ele é apolar. Aqui eu estou no meu outro lado, o exemplo do etanol. Aqui é a molécula do etanol, certo? Esse daqui é um hidrocarboneto? Não. Wander, por que não? Porque não tem só carbono e hidrogênio. Tem um oxigênio aí, certo? Como tem um oxigênio aí, não é um hidrocarboneto. Aqui é um álcool, certo? O etanol, certo? Esse oxigênio aqui faz com que seja eletronegativo e aqui seja o meu lado negativo da molécula e aqui meu lado positivo na molécula, gerando polos, certo? Então aqui é uma molécula polar, certo? Entendido isso?
Os hidrocarbonetos não têm esse lance de polos. Como não tem esse lance de polos, por causa desses átomos eletronegativos, são apolares. Tranquilo isso? Certo? Deixa eu apagar aqui. Ai, tô apanhando. Pronto, agora vai. Vamos lá. Bom, pessoal, temperaturas de fusão e de ebulição. Que diabo é isso, certo? Temperatura de fusão é a temperatura exata que um composto passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura exata que um composto passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Por serem praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem temperaturas de fusão e de ebulição baixos aos compostos apolares, né? Então, eles têm temperatura de fusão e de ebulição mais baixos dos apolares. Também tem mais coisas para as aulas não ficar longa, mas tem no livro, eu vou deixar para vocês verem, em relação ao composto, em relação quando aumenta a massa deles e quando tem um número de ramificações também, certo? Para não deixar a aula gigante, certo? Porque senão a gente aqui ia se arrastar. Estados de agregação, certo? Como é que se dá isso? Lembrando que estados de agregação, não sei se eles são encontrados em estados sólidos, líquidos ou gasosos, certo? Em condições de temperatura e pressão ambientes, na temperatura ambiente, pressão ambiente, podemos fazer a seguinte generalização. De 1 a 4 carbonos, se o composto tem de 1 a 4 carbonos, eles são gasosos. Se tiver de 5 a 17 carbonos, são líquidos. E acima dos 17 carbonos, eles são gasosos. Então, dependendo da quantidade de carbonos, vai mudar o estado de agregação que a minha molécula, o meu composto se encontra, certo? Solubilidade, certo? Tem uma regrinha na química que é bem importante, ó, bem importante. Até vim aproximar da câmera para você prestar atenção. Certo? Tem uma regrinha na química que é semelhante dissolve semelhante. Por isso que a água se mistura com álcool. Por quê? Porque eles são semelhantes, certo? Na sua estrutura e na sua composição, certo? Até nesse lance da eletronegatividade, da polaridade e tal, certo? Então, semelhante dissolve semelhante. Então, como os hidrocarbonetos eles são apolares, eles dissolvem-se em compostos apolares ou de baixa polaridade. E não, então eles são insolúveis em água, porque a água é um composto polar, certo? Ela apresenta polos. Eu coloquei aqui a fórmula da água aqui, certo? Ó, aqui, vou botar aqui, ó, amarelo, certo? Oxigênio, H2O, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Aqui o meu negativo, o oxigênio acaba sendo o polo negativo e os hidrogênios positivos, certo? Então tem essa diferença de polaridade, certo? Então os hidrocarbonetos que não possuem essa diferença, eles não têm como se dissolver na água, certo? Então, por isso que eles se dissolvem em outros compostos apolares ou até de baixa polaridade, mas não em água, certo? Isso aqui é bem interessante porque geralmente no Enem sempre cai se um composto se dissolver no outro. Aí você tem que saber esses compostos, certo? Se for um hidrocarboneto, ele é apolar. Se for a água, é polar, certo? Então você tem que saber isso para melhorar o seu conhecimento. Tranquilo? Pagar. Ok? Certo? Professor, existe só os hidrocarbonetos? Existe vários outros tipos de compostos que a gente denomina de grupos funcionais. Certo? Aqui eu listei 3. Existem os haletos orgânicos, que vêm dos halogênios, que é o grupo 17 da tabela periódica, os halogênios, né? Que é flúor, cloro, bromo e iodo, que são os principais. Fusões oxigenadas, como já está dizendo, fusões oxigenadas é que possui o oxigênio. O álcool que a gente viu ali é uma fusão oxigenada, certo? Então, fusão oxigenada que a gente vai ver semana que vem. E fusões nitrogenadas é que apresentam os nitrogênios. Então, e aqui ainda há subdivisões entre as oxigenadas e as nitrogenadas.
certo? Mas só para vocês entenderem, certo? A gama de compostos e cada composto ele se entra em um desses grupos. Pode ser os hidrocarbonetos, pode ser as funções oxigenadas, certo? Então a gente está vendo dos hidrocarbonetos. Tranquilo? O conteúdo que eu falei está no livro, páginas 36 e 37. Então, desejo tudo de bom para vocês e vamos para a próxima aula. Até já!